Olá! Começa agora mais um Espiritismo em Foco, que é uma produção conjunta da Diretoria de Estudos Doutrinários e da Diretoria de Infância e Juventude da Comunhão Espírita de Brasília. Maria Dolores, através da psicografia de Chico Xavier, é quem vai receber o nosso convidado no Espiritismo em Foco. E veja só, recado da vida. Se o presente é rude e amargo, com nublados horizontes, coração, não te amedrontes. Sigamos buscando a frente, na direção do porvir. A paz reclama servir. Progresso pede marchar. Wagner Tadeu, seja muito bem-vindo ao nosso Espiritismo em Foco. Muito obrigado, Ana Cláudia. E por que nós iniciamos com esse recado para a vida? Porque o Wagner é um dos queridos atendentes fraternos que dá aquele acolhimento a todos os nossos irmãos que chegam à Casa Espírita. E a Comunhão Espírita de Brasília é a única casa no Brasil que tem o atendente específico. Wagner, nos conte um pouco o que é ser atendente específico. É uma bênção muito especial. As pessoas que chegam até a nossa casa, trazendo consigo as suas dores, as suas dificuldades, os seus dramas, as suas inquietações, desejam receber ou desejam se sentir acolhidas, compreendidas nas suas dificuldades, nas suas dores e receberem orientações no que diz respeito a instrumentos e recursos que possam utilizar e que lhes sejam úteis e que possam ser aplicados ao seu dia a dia, de tal forma que essas inquietações, essas dores, essas dificuldades se minimizem e que haja a possibilidade de compreensão dos porquês para a continuidade desse processo. Então é de fato uma bênção muito especial poder receber todas as pessoas que chegam até a nossa casa trazendo as suas dores. E quando a pessoa chega, ela tem o atendimento fraterno e ela é encaminhada para um atendimento específico. Então vocês continuam acompanhando a trajetória dela. É mais ou menos assim, Wagner? Alguns casos, Ana Cláudia, isso acontece de fato. Havendo a necessidade, e essa é uma decisão conjunta do próprio atendido, uma vez que manifeste a intenção e a predisposição para a continuidade desse processo de atendimento, há o encaminhamento para o atendimento específico. Mas em alguns casos, eu diria para você inclusive que na maioria dos casos, um único atendimento é suficiente naturalmente com a continuidade desse processo e desse tratamento através dos passes de nível 2. Mas em alguns casos, há de fato a necessidade da continuidade desse tratamento. E é o tratamento, como você colocou agora, explicou, o tratamento específico, o atendimento fraterno específico. Que tipo de preparação vocês fazem para ser atendente fraterno? O atendente fraterno, assim como todo trabalhador da seara espírita, é um servidor do Cristo. Trabalha a serviço do Cristo e, para tal, precisa compreender a necessidade de ligar-se a esse ambiente, a esse campo vibracional de amor do Cristo. Então nós nos encontramos em grupos pequenos, tamanhos variados também, alguns grupos têm 7 atendentes fraternos, outros grupos têm 4, isso também é relativo. Mas nós nos encontramos com meia hora de antecedência, antes do início do trabalho do atendimento fraterno, e estudamos em grupo, fazemos a nossa preparação através das orações, o diálogo entre nós, criando também esse campo vibracional favorável para que nós realizemos esse trabalho e aí partimos para o atendimento fraterno. Então, fundamentalmente, é uma conexão do trabalhador com esse campo vibracional de bênçãos, de tratamento que nos inspira, que nos intui, que nos fortalece para que nós sejamos capazes de transmitir essa mensagem em nome do Cristo. Atendente fraterno é alguém que precisa saber ouvir? Certamente. É fundamental que saiba ouvir, E eu diria para você, Ana, essa é uma pergunta muito especial. Na maioria das vezes, o que nós percebemos é que as pessoas, quando chegam aqui trazendo consigo as suas dores, elas desejam tão somente serem ouvidas. Ouvir é uma bênção muitíssimo especial e é também um tratamento muito precioso,
porque quando você ouve de forma empática, não o ouvido julgador, né? Não o ouvido crítico, o ouvido compassivo, que reconhece no outro um ser humano que, assim como você, traz consigo dores, inquietações, dificuldades, mas também talentos, o seu potencial, as suas qualidades. Então, um ser humano com suas características. Sem o julgamento, você permite que a pessoa se sinta acolhida. Você oferece a possibilidade para que ela se abra, né? Fale sobre tudo aquilo que lhe aflige. Então, esse ouvido compassivo é fundamental para que haja o estabelecimento de uma empatia, um canal de ressonância para que a continuidade do processo de atendimento seja positiva. Tu acreditas que os atendimentos fraternos, eles têm crescido nas casas espíritas? Eu não tenho nenhuma dúvida. É um fato. Nós percebemos através do movimento. Existem dias, o meu dia de atendimento fraterno é terça-feira, atendimento fraterno específico é quarta-feira. Então existem dias que eu saio daqui por volta de 10 horas da noite e existem ainda algumas pessoas que não foram atendidas. Tamanha demanda, tamanha quantidade de pessoas que procuram a casa espírita, trazendo consigo as suas dores e naturalmente a expectativa de se sentirem, né, acolhidas, melhor atendidas de acordo com as suas dificuldades. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que, de fato, vem crescendo muito essa demanda. O atendimento fraterno não é só para o espírita. Nós podemos receber aqui irmãos de todas as religiões, não é? Sem dúvida. Estamos falando do Cristo. O Cristo em momento nenhum segregou. Em momento nenhum ele beneficiou ou dirigiu a sua mensagem a grupos, né, a gêneros, jamais. Então, dessa mesma forma, nós entendemos que devemos seguir. Somos servidores do Cristo, então absolutamente todos os irmãos são bem-vindos à nossa casa. E estamos falando do amor fraterno do Cristo, da família universal. Então, somos todos filhos de Deus e somos todos irmãos, independente de crenças, independência de linhas filosóficas com as quais nos afinizamos, de gênero, de nível social, somos todos irmãos. Então, são todos muito bem-vindos à Casa Espírita e serão todos muito bem recebidos na Casa Espírita. Wagner, se algum irmão que estiver nos escutando pela Rádio Comunhão ou nos assistindo pela TV Comunhão desejar ser um atendente fraterno, tu recomendarias algum livro para que ele desse uma lida, para que mais ou menos entendesse que, além de bênção, a tarefa é meio trabalhosa? É trabalhosa, mas é muito prazerosa, viu, Ana Cláudia, como eu te falei anteriormente. E eu trouxe aqui comigo um livro muito especial, que eu recomendo. Inclusive eu tive o privilégio, a honra, né, de ser formado pela Neuza Zapponi. O nome do livro é Atendimento Fraterno no Centro Espírita, a Terapêutica do Cristo Consolador. Esse livro contém todas as informações necessárias sobre a estruturação do trabalho de atendimento fraterno na Casa Espírita, a preparação para a realização desse trabalho, o propósito da realização desse trabalho. Então é um livro bastante rico. E como te disse, a Neuza Zapponi foi responsável foi uma das fundadoras, né, das precursoras desse trabalho aqui dentro da Comunhão Espírita. Tem uma vivência longa e é uma trabalhadora muitíssimo comprometida, muitíssimo qualificada e de uma amorosidade indescritível. Então, eu tive o privilégio de, ao longo de período de um ano, todos os sábados, eu estava até comentando com a Malu anteriormente, todos os sábados de 8 a meio-dia, nós passamos por um processo de seleção e depois que esse processo foi concluído, o processo de formação. Então, de 8 ao meio-dia, todos os sábados durante um ano, nós estivemos aqui e tínhamos uma preocupação. Falou, será que nós vamos conseguir nos manter assíduos e presentes durante todo esse período? Não houve nenhuma falta. As pessoas vieram e ninguém faltou. Houve uma única exceção e, assim, por um problema realmente impossível de se contornar. Então, para a gente ter uma ideia de quando a alma se sente vocacionada, se sente atraída, afinizada com aquele propósito, ela caminha. Então, eu só queria fazer um tributo, né, à Neuza Zapponi, os agradecimentos e a indicação dessa obra que é muito especial. Por que o Wagner escolheu ser atendente fraterno? É uma longa história, viu, Ana, mas eu vou tentar resumir.
eu trabalhei durante 23 anos com tecnologia da informação. Então tive uma carreira bastante longa nessa área. Trabalhei como analista, como gerente de projetos, como programador, fui diretor de algumas empresas, inclusive multinacionais, tive a minha própria empresa, mas eu nunca, ao longo desse período, eu nunca me senti verdadeiramente vocacionado e afinizado com os trabalhos na área de tecnologia. Mas razões diversas me fizeram com que eu permanecesse na área. Mas num determinado momento meu coração estava tão apertado, eu já não estava mais aguentando o ritmo que eu levava e o tipo de interlocuções que eu tinha, enfim, as demandas naturais da minha área, que são da minha antiga área, que são demandas muito que exaurem, né? Com muitas viagens, enfim, um dia a dia muito atribulado. E eu entendi que num determinado momento eu precisaria parar, mas eu não entendi isso aí de forma racional, eu entendi pela dor. Eu fui fazer a minha esposa, um anjo, né, que Deus colocou na minha vida, eu entendi... Fique tranquilo. Eu entendi que eu precisava entender o que estava acontecendo, que a minha saúde não estava bem e eu precisava investigar um pouco melhor. Na verdade, por força das inúmeras cobranças da minha esposa. E aí fiz todos os exames que eram necessários, com muita resistência, mas o resultado, inclusive avaliado por um amigo muito querido, que é médico e me acompanha até hoje, ele olhou os meus exames e falou assim, você vai morrer. Seus exames estão todos desregulados. Tireoide, colesterol, a sua pressão está altíssima, pré-diabético, os exames todos alterados. Eu fui atleta boa parte da minha vida. E aí eu entendi que naquele momento a questão ali não era só física, a questão era emocional. Eu precisava realmente romper um ciclo e começar um novo ciclo. Ou seja, estou tentando resumir para responder sua pergunta. Esse processo na tecnologia precisava ter um fim. E começar um novo processo fazendo alguma coisa que me fizesse vibrar a alma, que me dissesse realmente, desse sentido, propósito para a minha vida. E foi o que eu fiz. Eu encerrei aquele ciclo, pedindo desculpas aos meus 2 sócios, a empresa continua, fizemos um plano de transição para me desligar de alguns projetos aos quais eu estava vinculado, e eu passei um tempo pensando muito, estudando, lendo, conversando, buscando o que eu poderia fazer e o que me faria sentir feliz. E aí veio o curso de atendimento fraterno, que me deu uma alegria muito grande, muito especial. E daí para frente, todo o resto se abriu. E eu hoje tenho um instituto de desenvolvimento pessoal, profissional e humano, e trabalho fazendo palestras, dando cursos, treinamentos, levando essa mensagem que não é uma mensagem do Wagner, não é uma mensagem do meu instituto, é uma mensagem de Deus, é uma mensagem do Cristo, né? E nós sabemos que as pessoas estão precisando muito dessas mensagens, independente do contexto, se é familiar, se é um contexto profissional, se é um contexto social, não importa. As pessoas estão precisando muito, né, compreenderem melhor o propósito das suas vidas, o sentido de felicidade para as suas vidas e o alinhamento para que tornem congruentes, né, as suas ações, as suas escolhas, os seus valores, suas crenças, os seus hábitos, para que todo esse processo seja um processo que faça sentido, né? Então esse desalinhamento é o desalinhamento que causa dor. É o desalinhamento que causa inquietação, o desalinhamento que causa a tristeza. E esse processo leva à depressão, esse processo leva à predisposição ao suicídio. Então, começa sutil, sorrateiro, mas vai ganhando corpo. Porque a desconexão da criatura humana consigo própria é tão grande, naturalmente, com a sua própria essência divina, que vai fazendo com que essa dor se avolume, ganhe proporções e muitas das vezes pode até parecer que está sob controle, mas nunca estará sem controle. Sempre haverá a possibilidade de nós começarmos a fazer de uma forma diferente. E naturalmente, fazendo de uma forma diferente, tendemos a ter resultados diferentes, né? As escolhas são liberdade da criatura humana.
É um presente divino que nós recebemos, a liberdade para fazer escolhas. Mas as consequências não são regidas mais pela criatura humana, são transcendentes. São regidas pela natureza, pelas forças da vida, por Deus, nosso Criador. Então é muito importante que nós compreendamos a responsabilidade que nós temos das escolhas que nós fazemos, porque elas geram consequências para as nossas próprias vidas e para as vidas de outras pessoas. Se as escolhas são felizes, por força de lei, leis naturais, princípios divinos, as consequências serão da mesma proporção. Se são escolhas infelizes, o que pensar? Então é uma reflexão que eu gostaria de respeitosamente deixar para todos os que nos ouvem. A responsabilidade que nós temos nas escolhas que nós fazemos. Eu confesso que eu estou muito emocionada e tenho duas notícias. Primeiro, que o Wagner vai estrear na nossa Rádio Comunhão com um programa exatamente tratando do atendimento fraterno. E antes de encerrarmos, ele vai contar para a gente o trabalho que ele faz lá na FINAC, que também é um programa de televisão. É um prazer. A FINAC abriu as portas para esse projeto. Nós fazemos na FINAC, realizamos na FINAC um ciclo de talk shows, são programas de entrevista, e eu abordo temas, todo mês, eu abordo temas diferentes, com convidados diferentes, mas todos os temas invariavelmente voltados ao desenvolvimento pessoal, profissional e humano. Então falo sobre aposentadoria, falo sobre saúde financeira, falo sobre relacionamentos, falo sobre educação, falo sobre diversos temas, sempre sob a ótica do desenvolvimento das pessoas, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento profissional. Então é uma oportunidade muito especial e que nos permite levar essa mensagem, não só a minha, mais uma vez, a mensagem que eu entendo que seja do Cristo, e com pessoas muito especiais. Eu tenho tido o privilégio de ter comigo na FINAC convidados muito especiais, pessoas realmente muito especiais, não só qualificadas ou credenciadas para falarem sobre os temas, os quais nós abordamos, mas também seres humanos com muita sensibilidade, seres humanos que têm a percepção exata do que estão fazendo aqui e a responsabilidade de transmitir essa mensagem. Então é um privilégio poder fazer esse ciclo lá na FINAC. Wagner, nós queremos te agradecer muito, dizer que, acima de tudo, foi sim um atendimento fraterno que tu fizeste aqui no Espiritismo em Foco, já estás conosco e quem sabe nós não vamos fazer um outro programa de TV em que o Wagner seja então o apresentador e vá nos contar mais do atendimento fraterno. Muito, mas muito obrigada de coração por ter vindo, ter deixado muitas coisas boas e ao mesmo tempo quantas reflexões tu plantaste no meu coração e no coração daqueles que estão nos vendo e ouvindo, eu tenho certeza. Ana Cláudia, ao invés de minimizar aqui as minhas, eu estou profundamente emocionado, vocês perceberam que eu estou até com uma certa dificuldade de falar, mas ao invés da Ana Cláudia minimizar, ela ainda me deixa ainda mais emocionado. Então, muito obrigado, viu, Ana, pelo convite. É uma honra estar aqui com você e participando desse trabalho, munir-me à equipe para a continuidade desse trabalho, e contem sempre comigo, estarei sempre à disposição. Foi um prazer. Muito obrigado. Nós voltamos no próximo programa. Até lá!